produção do fumo era uma importante moeda de troca no tráfico negreiro, na obtenção de escravos africanos. Exploração de drogas do sertão nesta região aqui, moçada. Exploração das drogas do sertão na região da Amazônia. Aqui na Amazônia, várias missões jesuíticas instaladas, exploração das drogas do sertão, como por exemplo aí guaraná, baunilha, salsa parrilha, utilização de mão de obra indígena pelos padres da Companhia de Jesus, exploração das drogas do sertão. E a partir do século XVIII temos a descoberta de ouro, os primeiros achados auríferos na região centro-sul do território, atuais Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Isso aí já no século XVIII. São as atividades econômicas muito importantes nesse contexto histórico da América Portuguesa. A gente ainda vai comentar sobre a mineração. Fica tranquilo aí, meu amigo, que a gente vai trazer todas as características importantes que você precisa saber para a sua prova, para detonar no dia da prova. Beleza? Olha só, vamos falar um pouquinho agora sobre a sociedade açucareira. Então, como é que era a sociedade típica da América Portuguesa na região Nordeste ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII? Era uma sociedade marcada pelo ruralismo. A maior parte da população estava concentrada na zona rural. Logo, essa sociedade apresentava um caráter rural. Uma outra característica muito importante dessa sociedade era o seu patriarcalismo, ou seja, o pai como chefe da família, o pai como líder, como comandante da estrutura familiar. É também uma sociedade endogâmica, ou seja, onde os relacionamentos, os casamentos se davam basicamente dentro das mesmas classes sociais. Portanto, nós podemos dizer que nessa sociedade praticamente era impossível a ascensão social. Podemos dizer que, de certa maneira, essa sociedade apresentava um caráter estamental. Era uma sociedade também marcada pela grande influência da Igreja Católica, era, portanto, uma sociedade católica em que nós temos o binômio senhor de engenho e escravos. Então temos duas camadas bem definidas, a camada proprietária, senhores de engenho, os donos dos engenhos, das fazendas, os proprietários de terras e de escravos, e a mão de obra escravizada. Porém, pessoal, não podemos nos esquecer que entre senhor e escravo havia uma tênue camada média formada por trabalhadores livres pobres. Havia sim uma certa especialização. Pedreiros, carpinteiros, feitores, mestres de açúcar, toda essa galera era formada por grupos livres minoritários. Havia então trabalhadores livres. Nesse contexto, nem todos os trabalhadores eram escravizados. O campo era o principal centro dinâmico da economia, ao passo que as vilas e as cidades eram responsáveis pela fiscalização da produção, pela cobrança dos tributos devidos ao rei de Portugal e também pelo, olha só, escoamento da produção, principalmente em relação ao açúcar. Não é à toa, meus queridos, que as primeiras vilas e cidades edificadas pelos portugueses estavam em que área do território? Isso mesmo, estavam no litoral. Fica bem atento para essa característica. Bom, não podemos esquecer também que na economia açucareira, os holandeses também tiveram um papel preponderante. Afinal de contas, eles eram os responsáveis pelo financiamento da produção, pelo transporte,
refino e distribuição do açúcar lá no continente europeu. Portanto, nós podemos dizer que os holandeses eram grandes parceiros, como se fossem sócios dos portugueses na empresa açucareira. Porém, pessoal, durante o período denominado de União Ibérica, período este que vai de 1580 a 1640, acontece um embargo, acontece um bloqueio espanhol contra a participação dos holandeses no lucrativo comércio do açúcar. Por que razão que isso vai acontecer aí, tio Ed? Pessoal, isso vai acontecer porque a Holanda estava em guerra com a Espanha. A Holanda estava lutando para se livrar da influência dos Habsburgo espanhóis. Portanto, nesse contexto de emancipação política das Províncias Unidas dos Países Baixos da Holanda em relação à Espanha, os espanhóis, como represália, vão proibir a participação dos holandeses no comércio açucareiro. E qual é a reação dos holandeses diante disso? Os holandeses vão ficar de braços cruzados? Vão aceitar passivamente essa proibição? É claro que não, galera. Os holandeses vão promover as chamadas invasões ou incursões militares ao Brasil. Em 1621, foi criada a Companhia das Índias Ocidentais, a famosa VIC, que tinha a missão de promover a criação, promover ali o financiamento, eis a palavra que estava faltando, o financiamento para a invasão do Brasil, que vai acontecer primeiro em Salvador, 1624, a primeira área que os holandeses vão invadir é justamente a capital da colônia. Eles vão atacar a Bahia, vão atacar Salvador, 1624, mas são expulsos de lá no ano seguinte. Mas você pensa que os holandeses vão desistir? Claro que não. Os holandeses eram persistentes, eram insistentes, não desistiam nunca. Os holandeses, 6 anos depois, eles voltam à carga e desta vez muito mais potentes. Vão atacar o principal centro produtor de açúcar do mundo, senhoras e senhores. Qual era o principal centro de produção açucareira no mundo? Pernambuco. Então eles vão atacar em 1630 Pernambuco, vão conseguir derrotar as forças luso-espanholas e vão permanecer dominando essa região por 24 anos. Isso mesmo, a dominação holandesa em terras brasileiras, não apenas a capitania de Pernambuco, porque eles estenderam seus domínios por boa parte da região Nordeste, de 1630 até 1654. Esse é o domínio holandês. Em se falando de domínio holandês, tem grande destaque a atuação deste camarada aqui, pessoal. Tem até um cavanhaque invocado nele. João Maurício de Nassau, o conde João Maurício de Nassau, governou o Brasil holandês de 1637 até 1644 e teve uma brilhante administração. Ele concedeu investimentos na produção açucareira, concedeu linhas de créditos aos senhores de engenho para retomar a produção açucareira que estava paralisada nos anos de guerra. Guerra entre os holandeses e os luso-brasileiros, aqui pela conquista do território. Essa guerra durou de 1630 a 1637. 7 anos de guerra, pessoal. Isso afetou a produção açucareira. Mas este governante, o Maurício de Nassau, o cara era bom. O cara fez grandes investimentos. O cara era, poxa vida, grande administrador. Criou linhas de crédito, fez empréstimos para os senhores de engenho, promoveu a criação da cidade de Maurícia,
estabeleceu laboratório astronômico, pavimentação das ruas. Puxa vida, trouxe artistas, cientistas aqui para Pernambuco, pessoal. Promoveu a urbanização do Recife. Tinha inclusive apoio dos senhores de engenho. Olha só, Maurício de Nassau foi um grande administrador, sem dúvida alguma. Porém, ele deixou o comando do Brasil holandês, foi demitido pela Companhia das Índias Ocidentais. Aí você pode vir a pergunta na sua mente, mas professor, se o cara foi um brilhante governante, foi um grande administrador, como é que manda embora um cara desse? É que a Companhia das Índias Ocidentais estava precisando de recursos e começa a mudar a sua orientação, começa a mudar o ponto de vista e passa a cobrar as dívidas atrasadas com os senhores de engenho. E o Maurício de Nassau era contra essa cobrança, pessoal, porque ele sabia que para que os holandeses continuassem dominando essa região, precisava do apoio das elites locais, no caso dos senhores de engenho, que se começasse a cobrar pesados impostos, que acabasse com a tolerância religiosa, se cobrasse as dívidas atrasadas, isso teria repercussão. Isso geraria conflitos de interesses que poderiam ser prejudiciais à presença dos holandeses. Parece que o cara estava adivinhando o que ia acontecer. Só que a Companhia das Índias precisava de dinheiro, precisava de recursos, porque a Holanda estava em guerra lá na Europa contra a Inglaterra de Oliver Cromwell. Eram as famosas guerras anglo-holandesas. Então Nassau sai e com a saída de Nassau muda completamente a orientação administrativa da Companhia das Índias Ocidentais, que passa então a arrochar a população pernambucana, cobrando impostos, cobrando as dívidas atrasadas. Isso acaba gerando um movimento que visava a expulsão holandesa destes territórios. Esse movimento, que aconteceu de 1645 a 1654 e que alguns autores chegam a chamar de movimento nativista, entrou para a história do Brasil com o nome de Insurreição Pernambucana. Uma guerra que visava a expulsão dos holandeses dos territórios de Pernambuco e de parte do Nordeste brasileiro, que teve as famosas Batalhas dos Guararapes, onde os luso-brasileiros conseguiram derrotar o exército holandês. Consequências importantes da insurreição pernambucana, anota aí no seu caderno: expulsão dos holandeses do território brasileiro, mas também crise do comércio açucareiro, porque os holandeses, quando são expulsos do Nordeste brasileiro, eles vão cultivar a cana-de-açúcar nas Antilhas, lá na América Central. E lá, pessoal, eles vão produzir um açúcar de excelente qualidade e mais barato que o açúcar produzido no Brasil. Consequência disso, olha só, decadência da produção açucareira no Nordeste brasileiro. Vamos falar agora então sobre a economia mineradora. Vamos lá, vamos falar do ouro agora, gente. A descoberta das minas de ouro acontece no finalzinho do século XVII, comecinho do século XVIII, pelos bandeirantes. Os bandeirantes, que eram sertanistas, eram expedicionários particulares que adentravam ao interior do território brasileiro em busca de riquezas e vão descobrir as primeiras minas lá em Minas Gerais, depois em Mato Grosso e Goiás também. Olha lá, século XVIII, pessoal. Descoberta de ouro, exploração aurífera na América Portuguesa. Ouro de lavra e ouro de aluvião também, pessoal. Ouro de lavra e ouro de aluvião. O ouro de aluvião é o ouro de superfície encontrado junto ao cascalho na beira dos rios, na beira dos córregos. Logo que é notificada a descoberta de ouro pelos portugueses, eles, claro,
que vão consolidar esse sonho dourado. Desde o início da colonização, os portugueses estavam ávidos de encontrar metais preciosos aqui na América. E esse sonho vai se concretizar justamente aí no século XVIII. Os portugueses, mais do que depressa, vão estabelecer um controle sobre a extração do ouro e vão colocar também todo um órgão de fiscalização e cobrança dos tributos devidos ao rei de Portugal. 1702, criação da Intendência das Minas, o órgão responsável pelo controle da extração aurífera, pela distribuição das datas. As datas eram os lotes de terra onde o ouro era extraído. Quem fazia a distribuição das mesmas era um órgão português chamado de Intendência das Minas. 1720, criação das famosas casas de fundição, que tinham o objetivo de inibir o contrabando do ouro, pessoal. Na medida em que nessas casas o ouro em pó era derretido, transformado em lingotes, em espécies de barras de ouro com uma numeração, com o selo real, já era quintado e tudo mais. Tudo isso para evitar o contrabando. Nós sabemos que não deu muito certo não, porque existiam vários mecanismos para se fazer o contrabando, não é? Um deles são os famosos santinhos do pau oco, usando imagens de madeira, imagens ocas de madeira, onde a galera escondia o ouro. Você vê que desde aquela época a moçada dava nó até em pingo d'água, não é? Brasileiro é desse jeito aí. Olha só os impostos cobrados na região das Minas. O quinto, que correspondia a 20% de todo o ouro encontrado no Brasil, pertencia ao rei de Portugal. Olha só, os famosos quintos dos infernos, 20% da extração já cabia ao rei de Portugal. Havia também outros impostos, como por exemplo a captação, que era um imposto cobrado pelo número de escravos que estavam na região mineradora. É o imposto per capita, daí o nome captação, por cabeça. Havia também uma cota mínima estabelecida para a extração aurífera anual, sem arrobas, essa é a finta. E havia também a derrama, a famosa derrama, como não? A derrama era a cobrança dos impostos atrasados toda vez que a cota mínima não fosse atingida. Então ficava tudo acumulado para o ano seguinte. O abastecimento das minas era feito pelas tropas e também pelas monções. Olha só, o comércio tropeiro que vinha da Bahia, que vinha de São Paulo, que vinha também do sul do Brasil, trazendo alimentos diversos, trazendo carne para o abastecimento das regiões mineradoras. Também haviam expedições fluviais, as chamadas monções, que abasteceram as minas mato-grossenses. Mas como nós falamos, mesmo com toda essa fiscalização, o contrabando, olha lá, continuou existindo, né? Através dos chamados santinhos do pau oco. Olha, a galera era criativa aí para burlar o fisco, hein? A galera tinha muita criatividade para escapar da cobrança de impostos e fazer sonegação, mesmo sabendo que isso era um crime de lesa majestade, que isso era um crime passível de enforcamento. Mesmo assim a galera, né, se virava nos 30. A galera conseguia usar da criatividade para fazer o contrabando do ouro e não pagar os impostos ao rei de Portugal. Em relação à sociedade mineradora, vamos lá para as características principais, pessoal. Caráter urbano, olha só. O crescimento da extração de ouro no Brasil na primeira metade do século XVIII trouxe como consequências surgimento de inúmeras vilas e cidades na região mineradora. Nós podemos citar, por exemplo, Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais, Mariana, Sabará, São João del Rei, Congonhas do Campo,
Cuiabá, Vila Boa de Goiás, todas essas vilas surgidas em decorrência da extração de ouro no século XVIII no Brasil. Então, olha só, caráter urbano. Outra consequência, olha só, o adensamento populacional, o crescimento demográfico na América Portuguesa. Nós podemos dizer que entre 1700 e 1800, ou seja, num espaço de 100 anos, a população cresceu 11 vezes. A população cresceu de maneira exponencial. Um grande crescimento demográfico. E esse crescimento foi proporcionado pela descoberta de ouro. A descoberta de ouro fez com que brasileiros, a população aqui da América Portuguesa, de outras regiões, afluísse para as regiões mineradoras. E muita gente de Portugal viesse também ávida pelo enriquecimento rápido, não é? Até eu que sou bobo, com certeza ia correr mais do que depressa para lá, se eu vivesse naquela época, evidentemente, não é isso, pessoal? Há um crescimento populacional, aventureiros, mineradores, militares, religiosos, burocratas, prostitutas, vagabundos, uma série de pessoas, até mesmo os chamados desclassificados. A galera vai para lá afluir na região mineradora, porque lá que estava o foco, lá que estava o fluxo, o negócio estava fervendo. Então, há um crescimento populacional muito grande no século XVIII na América Portuguesa e uma maior presença de profissionais liberais, olha só. Aumenta aí as camadas médias, olha só, advogados, não é? Médicos, engenheiros, muita gente vai para essa região aí. Vamos lembrar que os filhos da elite mineradora estudavam na Europa, nas universidades europeias. No Brasil não tinha faculdade, era proibido, mas os filhos das elites iam para a Europa estudar e voltavam para trabalhar nessas regiões aí onde tinha capital, não é? Então tinha restritas, mas existiam possibilidades de enriquecimento nesse contexto histórico. Olha aí as consequências econômicas da mineração no Brasil do século XVIII. Vamos lá, pessoal. Transferência do eixo econômico para o Centro-Sul. Gente, presta bem atenção, anota aí no seu caderno. Onde é que estava o centro econômico da América Portuguesa durante a fase do cultivo de cana-de-açúcar? Estava na região, responde para mim, região Nordeste, é claro. Mas com a descoberta das minas de ouro no século XVIII, há uma transferência, há um deslocamento do eixo econômico que vai para onde? Para Minas Gerais, para o centro-sul da América Portuguesa. O comércio interno também se desenvolve nesse contexto. Por quê, professor? Você se lembra que o abastecimento da região mineradora era feita pelas tropas e pelas monções? Então você vai ter uma interligação, olha só, uma conexão econômica, amigos, entre várias regiões da colônia, Nordeste e Minas Gerais, Sul e Minas Gerais, São Paulo e Minas Gerais. Então há um desenvolvimento do comércio interno. O crescimento populacional, que a gente já falou também, o aumento do número de escravos. Sim, pessoal, qual era a mão de obra principal utilizada na lavra de ouro, na extração aurífera em Minas Gerais? Mão de obra escrava africana, não se esqueça disso. Então, a mineração também aumentou o escravismo no Brasil. Promoveu também uma maior mobilidade social, eram restritas as possibilidades de ascensão, porém existiam. Inclusive, alguns escravos chegavam a obter as suas cartas de alforria, compravam suas cartas de alforria. Portanto, temos uma maior mobilidade social, adensamento da classe média, que a gente também já falou, expansão das atividades profissionais, que a gente também mencionou, com os advogados formados em Coimbra.
lá na Europa. E uma outra consequência importante, essa que você tem que saber também, gente, a transferência da capital. Qual foi a primeira capital do Brasil mesmo? Você se lembra? Eu falei no início da aula, né? Tomé de Souza fundou a primeira capital do Brasil, que foi Salvador, na capitania da Baía de Todos os Santos. É verdade, professor. Mas aí, em 1763, o primeiro-ministro de Portugal, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, galera, o Marquês de Pombal transferiu a capital para o Rio de Janeiro. Por que razão, professor? Porque Minas Gerais era o centro da produção aurífera, para que as autoridades metropolitanas pudessem acompanhar mais de perto a extração e, principalmente, a fiscalização na cobrança de impostos, o Marquês de Pombal resolveu, então, transferir toda a burocracia metropolitana para o Rio de Janeiro, estabelecendo esta cidade como a nova capital do Brasil a partir de 1763. Muito bem, meus amiguinhos, vamos conferir uma questão importante aqui para a gente fixar o nosso conteúdo. A gente já estudou, viu as características econômicas bem legais da economia açucareira, da economia mineradora, das outras atividades econômicas do Brasil colonial. Agora a gente tem que testar o nosso conhecimento para ver se a gente fixou para valer o que a gente estudou até agora. Então vamos lá. Questão que caiu no concurso da Polícia Militar da Bahia. Sobre as atividades econômicas desenvolvidas no Brasil durante o período colonial, é correto afirmar que... Vamos lá. Alternativa A. O cultivo do tabaco possibilitou a ocupação de grandes extensões de terra na região sul no século XVI. E aí? Verdadeiro ou falso? Falso, né, pessoal? Porque o cultivo de tabaco foi na região nordeste. Até o tabaco, para a produção de fumo, era uma moeda de troca no tráfico negreiro. Na região sul, nesse contexto, nem fazia parte ainda do domínio colonial português. Na região sul tínhamos as missões jesuíticas espanholas, onde estavam os índios guaranis, não é isso? Beleza, então essa afirmação A está incorreta. Letra B. A produção de borracha na região norte, no século XVI, incentivou a vinda de imigrantes portugueses. Pessoal, a borracha, ou látex, foi extraído no final do século XIX e começo do século XX nessa região. Nada a ver com esse contexto. Não faz parte do chamado período colonial que a gente está falando, hein? Letra C. A manufatura, incentivada por Portugal nos séculos 17 e 18, foi importante para o desenvolvimento do comércio exportador. Gente, nós falamos sobre isso? Falamos aí, pessoal? Claro que não. Até porque as manufaturas eram proibidas na América. A rainha de Portugal, Dona Maria I, a louca, ela promoveu o alvará de proibição das manufaturas. Não podia ter manufatura no Brasil que pudesse concorrer com a produção portuguesa. Erradíssima essa letra C. Letra D, chegando aí, a mineração assegurou a conquista territorial nas primeiras décadas do século XVI. Pessoal, os portugueses, logo que chegaram aqui no Brasil, encontraram ouro? Eu falei isso? Eu falei? Claro que não. A descoberta de ouro no Brasil só deu-se no século XVIII pelos bandeirantes. Então também está errado a letra D. Então, por exclusão, nós vamos ficar com a letra E, não é isso? Vamos ler aqui. A cana-de-açúcar, nos séculos XVI e XVII, foi o principal produto de exportação do Brasil. Olha que beleza, legal demais. A alternativa correta, portanto, letra E. Letra E de Edenilson. Legal. Vamos para a próxima questão aí? Vamos lá? Foram características dominantes da colonização portuguesa na América. Então a gente falou nessa nossa aula sobre as características da colonização, sobre as características da exploração econômica da América portuguesa. Vamos ver então as alternativas? Letra A.
Pequenas unidades de produção diversificada, comércio livre e trabalho compulsório. Eram essas as características da América Portuguesa? Não eram, né, pessoal? Eram grandes unidades de produção, os latifúndios, era monocultura, era escravidão, era exportação, não é isso? Então a letra A está errada. Letra B. Grandes unidades produtivas de exportação, monopólio do comércio, o famoso pacto colonial. A gente falou sobre ele na nossa aula de hoje. Olha aí. E escravidão. Sim, grandes unidades produtivas de exportação, os latifúndios. Você lembra disso? Latifúndios, não é? Os chamados engenhos, a unidade de produção açucareira, isso mesmo. Monopólio do comércio, que é o pacto colonial, trabalho compulsório, escravidão. Letra B, né? Letra B está correta, mas vamos acompanhar as outras? Vamos lá. Letra C, pacto colonial. Pacto colonial teve, professor? Teve. Exploração de minérios? Teve. No século XVIII teve o ouro. Trabalho livre. Ó, trabalho livre teve, mas não é uma característica dominante. Olha, ele está perguntando aqui, características dominante. Qual é o tipo de trabalho dominante na América Portuguesa? Trabalho escravo. Não se esqueça. A forma de trabalho predominante era o trabalho escravo. Então tá errado a letra C. Vamos lá para a próxima aqui, pessoal. Letra D. Latifúndio foi uma característica dominante? Beleza, foi. Produção monocultura foi dominante? Beleza, também foi. Trabalho assalariado de indígenas foi dominante? Claro que não, era trabalho compulsório, trabalho escravo dos africanos. Então tá errado. Letra E. Exportação de matérias-primas foi dominante? Foi dominante, beleza. Exportação aí, por exemplo, do açúcar. Minifúndio foi dominante? Negatof. Minifúndio não, latifúndio. Grandes extensões de terra. Servidão? Negatof. Escravidão, escravidão. Então tá errada a letra E. A única correta, portanto, letra B. Letra B de bocejo. Vamos para a próxima questão aí, pessoal. Questão número 3. A produção de açúcar no Brasil colonial, letra A, possibilitou o povoamento e a ocupação de todo o território nacional, enriquecendo grande parte da população. Olha aí, veja, ele está dizendo para a gente que a produção de açúcar foi responsável pela ocupação do território inteiro do Brasil e muita gente conseguiu enriquecer com a produção de açúcar. Olha só, tá querendo nos enganar. Baita de uma mentira! Claro que não, isso aqui é uma mentira deslavada. Claro que tá errado, pessoal. Letra B. Praticada por grandes, médios e pequenos lavradores, permitiu a formação de uma sólida classe média rural. Outra mentira deslavada, pessoal. Claro que a produção da riqueza possibilitada pela plantation de cana-de-açúcar garantiu uma concentração de renda nas mãos dos grandes proprietários, os senhores de engenho. Então tá errada essa letra B também. Letra C. Consolidou no Nordeste uma economia baseada no latifundiário monocultor e escravocrata que atendia aos interesses do sistema português. Ah, aí beleza, né? Na região Nordeste, senhor de engenho, uma economia latifundiária, monocultora e escravocrata. Beleza, aí sim, letra C está correta. Vamos conferir as outras? Letra D. Desde o início garantiu o enriquecimento da região sul. Peraí, região sul? Cana-de-açúcar? Cana-de-açúcar Nordeste, amigão. Então, errada. Foi a base econômica de sua hegemonia na República. Peraí, é a fase da colônia no Brasil. Tá errado. Letra E. Não exigindo muitos braços, desencorajou a importação de escravos, liberando capitais
para as atividades mais lucrativas. Olha, essa alternativa chega a ser risível. Essa alternativa tá de brincation with me, né, pessoal? Tá de sacanagem com a gente. Claro que a atividade da produção de açúcar no Brasil exigia muitos braços para a lavoura. De quem eram esses braços? Dos escravos africanos, pessoal. Então, a alternativa correta, como a gente já falou, é a letra C. Tá lá para você. Mais uma questão. Podemos afirmar sobre o período da mineração no Brasil que, vamos lá, a alternativa A, atraídos pelo ouro, vieram aventureiros de toda espécie que inviabilizaram a mineração? Esse crescimento populacional, esse grande afluxo de pessoas para a região das minas impossibilitou a extração econômica? Claro que não, possibilitou. Letra B, a extração das minas de ouro só trouxe benefícios para Portugal. Cuidado com essas palavras aqui, pessoal. Só, não é? Somente. Geralmente, quando aparecem essas palavras, você fica velhaco, hein? Você fica velhaco que tá falso. Aqui tá incorreto. Por quê? Além de Portugal, qual outro país que se beneficiou da extração de ouro no Brasil? Foi a Inglaterra, pessoal. Por causa do malfadado Tratado de Methuen. Tratado de Panos e Vinhos, de 1703. Tratado de Panos e Vinhos, no qual havia uma relação econômica entre Portugal e Inglaterra. Portugal vendia vinhos para a Inglaterra e a Inglaterra vendia tecidos para Portugal. Por isso que é chamado Tratado de Panos e Vinhos. É o famoso Tratado de Methuen. Por esse tratado, Portugal acabou ficando com muita dívida em relação à Inglaterra. E adivinha só você, como é que Portugal vai saldar essas dívidas para com os ingleses? Vai pagá-las com o ouro extraído do Brasil. Então a Inglaterra também lucrou com parte do ouro que saiu das Minas Gerais. Letra C, a mineração deu origem a uma classe média urbana que teve papel decisivo na independência do Brasil. Gente, a mineração deu origem a uma classe média? Sim, ok. Mas essa classe média teve papel decisivo na independência do Brasil? Não, pessoal, não, de forma alguma. Por que razão, professor? Porque na independência do Brasil, na nossa emancipação política, foi um arranjo entre as elites políticas e econômicas brasileiras com o príncipe regente Dom Pedro, que era filho do rei de Portugal, Dom João VI. Então, na independência do Brasil, nós temos a participação das elites, que são protagonistas, não as camadas médias. Letra D. O ouro beneficiou apenas, cuidado com essas expressões, com essas palavras, apenas, somente, apenas a Inglaterra que financiou sua exploração. Nada disso. Beneficiou também Portugal, pessoal. Letra E. A mineração contribuiu para interligar várias regiões do Brasil e foi um fator de diferenciação da sociedade. Claro, você tem o desenvolvimento do comércio interno, interligação entre as várias regiões do Brasil, não é? E a posse desse ouro, né? Essa fortuna, essa riqueza que foi proporcionada pela extração do ouro, logicamente, foi um fator de diferenciação social. Letra E é a correta. Muito bem, pessoal. Grande abraço para vocês e até a próxima aula.